Pessoal, última questão. Bom, como eu já falei aqui, né, nesses vídeos para vocês, a UERJ gosta muito de temas de população e de urbana. E essa última questão também tem a ver com a parte de população, mais especificamente falando sobre o deslocamento populacional no mundo, que é um tema extremamente recorrente, né, em alta nos últimos vestibulares, né, principalmente por conta, né, desse processo mais intenso que tem acontecido com o avanço, né, das novas técnicas, das novas tecnologias, com o avanço da globalização, né, de um mundo muito mais moderno, né, e muito mais líquido nesse sentido. As relações entre os países, né, por mais que tenham avançado com relação a essa questão das diplomacias e etc e tal, a gente sabe que também existem alguns problemas de enfrentamento com o deslocamento de pessoas de entrada e saída entre os territórios e fronteiras. E um dos clássicos exemplos que a gente já conversou em sala não, né, em vídeo, nas nossas aulas, né, e também é assunto extremamente em alta, vocês provavelmente acompanham aí os noticiários, né, é o problema com relação à migração, a política de migração dos Estados Unidos atual, tá? Bom, a questão diz o seguinte, ela me dá um quadro, tá, que fala dos principais países para onde emigram os estadunidenses. Então, lembrando dos conceitos, né, da aula de mobilidade da população, quando eu estou dizendo que o cara está emigrando, significa que eu estou falando da seguinte situação. Eu estou falando da pessoa que vive no seu país e ela está sendo vista como uma pessoa que está saindo do seu lugar de origem. Então, ela é uma emigrante, beleza? Então, principais países para onde os americanos saem e vão para, né, o seu país de destino. Tem aí a tabelinha. O que a gente pode olhar rapidamente? Que os principais países de destino dos americanos são seus países, né, de fronteira, que é o Canadá e o México, principalmente, né, o México, com grande quantitativo aí, 900 mil, né? Temos aí o Reino Unido, né, que vai ter uma influência, né, também colonial ali envolvida, né, característica cultural da língua. Temos Porto Rico também, proximidade geográfica, relação também, né, colonial muito parecida, muito próxima. A Alemanha, a Austrália também, né, país também de desenvolvimento alto, Israel, Coreia do Sul, Itália, Japão. Ou seja, se você fazer uma análise rápida, o conjunto desses países, né, são países que são, vamos dizer, eles têm uma relação diplomática satisfatória e amigável com os Estados Unidos. Então, provavelmente, essas pessoas que saem dos Estados Unidos, né, esses americanos que estão saindo em direção a esses países, eles estão indo, né, por algum motivo, provavelmente, né, de estudo, de trabalho, né, mas a gente sabe que se comparar, né, com a outra dinâmica, né, de migração, de deslocamento, que é o caso das pessoas que chegam nos Estados Unidos, né, essa proporção ela vai ficar muito desigual. Por quê? A maior parte dos americanos, né, eles não têm esse costume de fazer esse processo de imigração. Tá? Pode ser ali um intercâmbio, né, um deslocamento sazonal, um deslocamento temporário, mas para fixar residência de fato em outro território é algo já um pouco mais, né, uma onda, né, um pouquinho menor, se comparado com os imigrantes que chegam nos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Se a gente lembrar lá da nossa aula, dos nossos mapas, né, de fluxos de imigração no mundo, a gente sabe que as principais áreas de destino estão principalmente em direção aos Estados Unidos e aos países pertencentes à União Europeia, né? Então, lá no caso da Europa, que a gente viu um fluxo muito grande atual, né, de 2010 para frente, né, que só tem crescido, intensificando, né, um fluxo pelo mar Mediterrâneo dos países, né, do continente africano e do eixo do Oriente Médio, fazendo a travessia pelo mar Mediterrâneo, chegando nos países, né, das bordas, né, dali do mar Mediterrâneo que pertencem à União Europeia, que vão ter aí um processo em direção aos principais países de maiores economias, como o Reino Unido, a França, a Alemanha, né? Mas a gente percebe que isso tem se modificado devido às questões políticas da área. No caso dos Estados Unidos, o que a gente viu? E que também essa segunda tabela mostra, quando a gente vê os países de origem... Opa, voltou. Os países de origem dos imigrantes, né?
que nós temos principalmente os mexicanos, os chineses, indianos, porto-riquenhos, né, indo em direção aos Estados Unidos. E a gente olha que existe um perfil diferente dos países de destino dos americanos para os países de origem indo em direção aos Estados Unidos. E é exatamente isso que a questão quer que você discorra, tá? Ele diz assim, tem até um total, para vocês verem a proporção, né? Total de nascidos nos Estados Unidos vivendo em outros países, por volta de 3 mil. E os nascidos em outros países vivendo nos Estados Unidos, ou seja, os imigrantes, né, são 50 mil. Ou seja, emigrantes nos Estados Unidos são 3 mil e imigrantes nos Estados Unidos são cerca de 50 mil pessoas. Uma proporção totalmente diferenciada. E ele quer o seguinte, aponte essa diferença socioeconômica entre o conjunto de países para onde emigram os estadunidenses e o conjunto de países de origem dos imigrantes e explique essa desproporção entre o quantitativo total, né, o saldo de emigrantes e imigrantes. Então, para você dizer a diferença entre esses países, você poderia falar sobre o IDH, ou poderia falar sobre o nível de desenvolvimento técnico, socioeconômico, né? Porque a gente percebe que nos Estados Unidos você vai ter uma desproporção entre esse quantitativo, né, pela questão ele, na verdade, ele quer o quantitativo, ele está escrito qualitativo, tá errado, tá? Na resposta, é quantitativo. A diferença desse quantitativo, né, desse saldo de imigração e emigração, vai ser explicada pelo alto índice de desenvolvimento do próprio Estados Unidos, né? Então, você tem um maior índice de empregabilidade, você vai ter maiores salários, melhores condições de vida. Isso vai fazer com que os fatores de atração, né, dos imigrantes no mundo seja maior, né? Ou seja, seja um local atrativo para irem para os Estados Unidos. E para o próprio americano, né, uma condição como essa nos Estados Unidos faz com que eles tenham um fator repulsivo em imigrar, né? Ele na verdade não precisa imigrar, porque ele já está num local, né, com uma qualidade de vida superior a outras regiões do mundo. Então, você poderia fazer essa diferenciação, tá? De uma forma genérica, comparando essas tabelas aqui, né? Essa lista de países da tabela apresentada para vocês. Essa é uma questão que talvez te exigia um pouquinho mais, né, de cuidado ao olhar para os países, né, para você diferenciar eles, mas as respostas, né, esperadas, né, pela banca, elas estão bem generalizadas, bem tranquilas. Então fica bem fácil de você responder também essa questão, tudo certo? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo, até a nossa próxima aula.